Cordiais saudações, é com elevada estima que voltamos a manter contacto consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar dos serviços da tuberculose nos hospitais e na comunidade. A tuberculose é um problema grave de saúde pública em todo o mundo. Embora a doença possa ser tratada com medicamentos, ainda é uma das principais causas de mortes por doenças infecciosas em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que a tuberculose seja responsável por cerca de 1,5 milhão de mortes por ano em todo o mundo. Calcula-se ainda que durante um ano, em uma comunidade, uma pessoa com baciloscopia ativa pode infectar uma média de 10 a 15 pessoas. Estamos no Distrito Municipal Caxamanculo e hoje vamos contar histórias de pacientes que terminaram o tratamento com o apoio dos profissionais de saúde no Centro de Saúde do Espamanino. Vamos acompanhar. Mas me disseram que é para tomar comprimido de 2 anos. Eu chorei, sim. Febre, emagrecimento, suor noturno, tosse, falta de apetite. Estes sintomas fizeram com que Isaura Alberto Tamo procurasse por uma unidade sanitária em 2018. Eu era uma menina gorda, eu acabava pouco a pouco, não sabia o que se passava. Um dia minha mãe me levou para o hospital, fui fazer teste, não acusava nada. Mas sempre eu não dormia de noite. Ele era uma pessoa que vai chegar quando mal está 22, eu vou dormir. Não dormia à noite. Amanhecia eu sentada. Chegou o tempo, eu sentia, às vezes perdia apetite de comer. Era frio. Essa manhã estou bem, mas vai dar 15, 16 horas, era frio que não passava. Depois de vários exames, Isaura recebeu o diagnóstico positivo da tuberculose e fez o tratamento por 9 meses. Porém, ela continuava com alguns sintomas da tuberculose. Quando voltou à unidade sanitária para fazer o controlo, médicos descobriram que Isaura tinha desenvolvido a tuberculose resistente. A paciente teve que fazer o tratamento por mais de 2 anos. Eu chorei, porque aqueles comprimidos e continuo de novo. Me tiraram do hospital de Seta para Alto Maé. De lá, começou a tomar comprimidos. Sendo que é para tomar comprimido 2 anos. Se eu fazer o total disso aí, foi 2 anos e 9 meses. Eu a tomar comprimidos. Lá me davam 16, não, passava 16. Eram 18. Tomar lá. E 2 comprimidos para tomar em casa. Total? Eram 20 comprimidos. Não foi fácil, porque para cumprir também não é fácil. Para prolongar com a doença, você se deixar sozinha, tipo, não brinca, mata. Você perde apetite, não tem apetite de comer. Às vezes pode você tomar comprimido, vomitar. Se vomitar tem que ficar de 30 minutos e toma de novo. O estigma e preconceito por parte da família causaram fortes impactos na vida de Isaura. Por falta de apoio emocional, a paciente se isolava dos seus familiares e teve grandes dificuldades no controle da doença. Minha mãe quase falava muita coisa para mim. Até se ela quer me dar de comer, se me dar aqui, porque eu não comia coisa de hoje, só comia mais sacato assim. Ela fazia este sacato dele, se ela quer vir me dar, tirava alguma coisa para chegar onde eu estava sentada. Eu não saía de casa, sempre era só dormir. Ficava na esteira, dormir. Sair do hospital, se eu sair de casa para o hospital, vou medicar, chego lá, eu me pegava bem no hospital. Em casa não, eu vivia muito mal. Até falava de que ela está mal, eu fico de chacla, por isso eu ficava assim. Começava já a ficar magrinha.
Isaura conta que foi graças aos conselhos dos profissionais de saúde e apoio dos ativistas comunitários que conseguiu cumprir com sucesso os 2 anos e 9 meses do tratamento da tuberculose resistente. Todos os dias eu estava nas mãos dos enfermeiros, me aconselhavam, sei lá, de tudo. Até hoje que estou a ouvir, graças a Deus. O tratamento da tuberculose é demorado, exige muita paciência, adesão do paciente, apoio e compreensão dos familiares, pois, quando não tratada corretamente, pode levar a complicações graves. Em 2018, Arlindo Citói desenvolveu a tuberculose meníngea, conhecida também como meningite tuberculosa, uma infecção das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Na meningite tuberculosa, a bactéria sai do pulmão e se dissemina pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos do corpo. A mãe de Arlindo conta que o seu filho chegou a ter paralisia dos membros inferiores, perdeu a fala e os sentidos por conta da tuberculose. Arlindo fez o tratamento da tuberculose meníngea durante 1 ano. Foi nos finais de 2017 em que ele começou a apresentar uma fraqueza, reclamava de dor de cabeça, calafrios. Então íamos sempre ao centro de saúde fazer consultas, teste de malária, teste de tudo, mas não acusava nada. Mas ele ia perdendo peso gradualmente. Então ficamos a medicar com aquilo que iam nos passando, mas não dava nenhum efeito. E em 2018 já a situação foi se agravando, porque ele já não conseguia andar e estava muito magro mesmo. Saí de casa, fui trabalhar, então quando volto, chego em casa, passo mal. Depois eu, aquela coisa, vai passar. Deixei, ao andar do tempo, já passou esse ano, 2018, já começou a atingir já meu cérebro. Então comecei a passar mal na escola, depois caí. Fui para casa, me levaram para o hospital, depois fiquei de baixa. E eu também tive que parar de trabalhar, foi uma chatice. Ele teve que parar de ir à escola. Então fomos marcar a consulta. A médica disse que aqui eu não estou a ver nada. Até a moça que estava ali, a técnica do laboratório, até chorou, disse que eu já fiz todos os exames, não estou a ver nada, já não sei o que está acontecendo. Vim para casa, daqui a quando saímos fomos ao José Macamo, no mesmo dia, porque vi que ele tinha ficado meio paralítico um lado. Então, de repente, comecei a tremer. Depois, pernas pararam, a fala, não tinha movimento, não tinha sentidos. Comia alguma coisa, lançava. Então ele depois começou a convulsionar, também já tinha me preparado antes que ele podia sofrer algumas convulsões. Saímos de lá, da ambulância, quando a máquina de TAC esteve pronta no central, que estava variado, mandaram-nos para o central. Foi quando fizemos o TAC, descobriu-se que via-se uma massa na cabeça. E quando disseram que era tuberculose meníngea, nós estávamos mais habituados a tuberculose pulmonar. Então, quando detectou-se a tuberculose meníngea, me senti muito mal, porque todo o peso estava já sobre mim, eu era culpado. Me senti culpado, porque todos estavam focados para mim. Pensava que eu ia morrer, não sei o que, ia deixar minha família sozinha. Ficamos 21 dias no central. Deram-nos alta, vim para aqui que tinha que ir fazer o acompanhamento do centro de saúde de Espamani. 1 ano. Quando disseram-me 1 ano, ainda a começar aquele dia, pensei que não ia chegar. Então, tinha que mesmo carregar ao colo, ver como é os nossos caminhos, tinha que denecar mesmo ao colo, levar para o centro de saúde, fazer o tratamento, voltar todos os dias. Então, quando a técnica viu que nós éramos rigorosos mesmo a cumprir, ela dava-nos por semana, para evitar aquele neneca de um lado. Fazíamos por semana, até hoje eu tive que vencemos. No princípio eu tive medo, levei um choque. Depois, ao andar do tempo, com a instrução da doutora Mirza, deu tudo certo. Então me deram forças, continuei, estou aqui. Eu tive que abandonar a família aqui e ficar internada com ele. As meninas, esse ano, as 2 reprovaram. Então, elas também saíam daqui, vinham para o hospital, querem visitar. Eu tinha que barrar elas lá na porta. Não, mãe, nós queremos vir. Elas ficavam de vigia lá fora. Eu não pode entrar, porque é um sítio perigoso, né? Posso falar assim.
porque lá estava cheio mesmo de pessoas com várias patologias. Pelo esforço das minhas irmãs, eu me senti mais aconchegado, mais forte, mais seguro. Vi que eles estão comigo, não me abandonaram em nenhum momento. Elas é que lavavam a minha roupa, elas é que lavavam a roupa do irmão. Então, sem discriminação, eu se saísse para ir levantar a medicação, acho que a técnica dizia, deixa o Arlindo, vem sua mãe, vem buscar. Elas já ficavam a dar banho ele, ficavam a fazer toda a refeição para ele. Mano, queres comer o quê? Ele é mais velho. Vais comer o quê hoje? Mas não, tens que comer. Então, elas estavam sempre por cima, não me deixaram sozinha em algum momento. Abandonei a escola mesmo. Depois recomecei nona classe de novo, depois passei para a 10ª classe, concluí. Olha, a tuberculose, eu como vivi isso, eu digo e afirmo que tem cura. Basta as pessoas cumprirem com o tratamento, arrisca. Não beber, não fumar, não perder noites. Eu deixo a seguinte mensagem, então peço que não desistem do tratamento, isso tem cura, é só um passar do tempo. Não abandonem o tratamento, dizer eu porque vou tomar medicamento mais tarde, peço que sigam pelo tratamento só. Então as famílias logo que sentirem uns sintomas diferentes, primeiro vamos ao hospital, lá depois vamos nos direcionar às outras unidades. Através das intervenções ao nível da comunidade, os ativistas de saúde têm a possibilidade de investigação dos contatos, identificação de pacientes com sintomas da tuberculose em visitas na comunidade e encaminhar os casos suspeitos para a unidade sanitária, evitando a propagação da doença. Nós, como ACS, quando fazemos o rastreio dos presuntivos, né, de supostos, certas pessoas que podem ter sinais e sintomas, é porque é lá mesmo na sociedade onde temos que buscar esses presuntivos e referirmos para as unidades sanitárias. Então, fazemos palestras, diálogos comunitários, onde falamos da tuberculose. O que é a tuberculose? Porque temos mitos, temos verdades. Então, é ali onde nós dissipamos os equívocos das comunidades sobre a tuberculose. Então, nas palestras, há também colocações que a própria comunidade faz, da sua forma de transmissão. E assim sendo, conseguimos que muitos façam o exame, nesse caso. Nós, geralmente, na nossa atividade, temos o pacote de segmento. O segmento é o quê? É para esses casos mesmo, para que não aconteçam abandonos. Porque tem que ser zero abandonos. Porque quando o paciente vem para a unidade sanitária para fazer o levantamento do medicamento, há uma ficha onde se registra que o paciente X, com o número X, que é o NIT, né? NIT é número de identificação da tuberculose. Então, este paciente é registrado, que hoje veio, levantou, se for para uma semana, também se registra, a outra semana, então, é claro que pode existir sem abandono, mas é muito difícil, porque nós acompanhamos e também fazemos visitas aos pacientes. Não é só vir levantar, nós fazemos o acompanhamento até o paciente terminar o tratamento. Nas famílias, ainda há aquele estereotipo, né, de as famílias separarem um doente com tuberculose, porque não pode pegar no utensílio X, porque tem que ter o seu copo, porque não pode ficar conosco, não pode haver partilha de nada aqui. Então nós, como ativistas, quando vamos às famílias, quando o paciente inicia, também este papel é nosso, de sensibilizar a família de que este paciente precisa da unidade sanitária, assim como de vocês familiares. Porque não basta só o paciente tomar a medicação, mas quando está em casa, o tratamento é diferente. Ter um acompanhamento cá, ao nível no setor da tuberculose sobretudo, mas que em casa a família não lhe ampara como tal. Porque para melhor este paciente melhorar, é que todos nós, hospital, família, é preciso amparar este paciente. Temos que saber que a tuberculose tem cura. É o ponto principal. A tuberculose tem cura. O que tem que ser feito é nós, quando vamos nas comunidades para fazer palestras, as pessoas aderirem às nossas palestras, nos diálogos comunitários, para juntos partilharmos aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos conhecimento, para a própria sociedade estar bem.
a sociedade saber que não, quando o ACS vai à casa e quer que as crianças vão à unidade sanitária para fazer essa profilaxia, é para o bem da própria criança, é para o bem da própria família. Bom, além de contribuir para a adesão do doente ao tratamento, as intervenções ao nível da comunidade possibilitam a identificação de contactos e o envolvimento da família no enfrentamento da doença. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não saia daí, pois isto é um até já. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar dos serviços da tuberculose nos hospitais e na comunidade. Bom, o diagnóstico precoce da tuberculose ainda constitui um grande desafio para o combate a esta doença. Muitas vezes a tuberculose está associada à estigmatização e discriminação, o que faz com que muitos pacientes não procurem por ajuda. Na reportagem a seguir, vamos conhecer o encaminhamento dado aos pacientes com tuberculose no Centro de Saúde do Spamanin, na cidade de Maputo. A tuberculose é uma doença infecciosa causada por um bacilo de Kocher e afeta principalmente os pulmões, mas também existe outro tipo de tuberculose onde o bacilo pode alojar, que é outras partes do corpo, que chamamos a tuberculose extrapulmonar, porque além do pulmonar pode afetar outros órgãos do corpo. A tuberculose contrai-se através da inalação do bacilo do Kocher. Uma vez alguém com tuberculose, ao tossir ou ao expirar, pode lançar o bacilo de Kocher e a outra pessoa pode inalar e pode vir a desenvolver a tuberculose. Em média, a nível de unidades sanitárias, nós diagnosticamos 28 a 30 pacientes com tuberculose por mês. E a nível do distrito, estamos a falar de 80 a 120 pacientes com tuberculose. De referir que temos o caso do Centro de Saúde José Macamo e o hospital, e o respectivo hospital também José Macamo, que maioritariamente eles têm recebido pacientes que vêm da província, da Matola e alguns outros bairros da província de Maputo, que se dirigem-se àquela unidade sanitária que pertence ao nosso distrito, mas nós recebemos e eles passam a fazer parte das nossas estatísticas a nível do distrito. Logo ao nascer, a criança, o Ministério da Saúde já faz aquela campanha e dá a vacina de BCG a todas as crianças, os bebés que ainda acabam recém-nascidos na maternidade, que é a vacina do BCG, que é a prevenção contra a tuberculose. Mas mesmo a criança estando vacinar, não significa que mais tarde não possa contrair a tuberculose. Aquela vacina previne as formas mais graves de contrair a tuberculose, como a tuberculose meníngea, óssea. Mas, mesmo assim, o paciente ou a pessoa ou qualquer tipo de pessoa que tenha apanhado a vacina pode contrair a tuberculose. Temos os sinais mais comuns que acontecem quase em maior parte com pacientes com tuberculose, que temos a tosse, que pode ser uma tosse seca ou uma tosse produtiva, que é aquela com expectoração. Então também o paciente apresenta emagrecimento, começa a emagrecer e pode perder peso mesmo sem estar a fazer dieta, a pessoa começa a emagrecer. Também temos os suores noturnos. A pessoa molha a camiseta, até chega a molhar os lençóis, transpirar acima do normal. E às vezes apresenta febre, principalmente ao entardecer. O paciente começa a desenvolver a febre, às vezes tem dor torácica e às vezes tem falta de apetite. São os sinais mais comuns da tuberculose. Qualquer pessoa que apresenta esses sintomas que acabei de mencionar, é sempre muito importante aproximar
à unidade sanitária, qualquer unidade sanitária próxima de casa. Então, ao chegar a uma unidade sanitária, a pessoa tem que apresentar, tem que falar de todas as queixas que está a ter. Então, o pessoal da saúde, o técnico que está lá, o médico, o enfermeiro, qualquer pessoal da saúde que esteja lá no centro de saúde, vai fazer uma anamnese, que vai fazer aquelas perguntas dos sinais e sintomas. Já se o paciente está com aqueles todos os sintomas que mencionei, pedimos uma análise de baciloscopia, onde pedimos que a pessoa expetore num dos frascos e levamos para o laboratório para fazer uma análise para ver se a pessoa está com tuberculose ou não. Também podemos ter o auxílio do raio-x, que auxilia no diagnóstico, mas sempre é muito importante que a pessoa explique os sinais e sintomas, porque o historial do paciente é muito importante para nos conduzir até o diagnóstico. Depois, após o diagnóstico da tuberculose, o paciente tem que iniciar imediatamente o tratamento para evitar que prejudique a própria saúde e que espalhe o bacilo de Kocher em outros pacientes, ou na família ou na comunidade. A tuberculose sim, é um tratamento que é longo, dependendo do tipo de tuberculose, podendo durar entre 6 a 12 meses ou mais, não é? Depende também da evolução do nosso paciente. Na verdade, a nível de saúde mental, o que se faz é prestar cuidados de saúde mental a estes pacientes. Conforme nós sabemos que a tuberculose é uma doença que, de certa forma, vai afetando emocionalmente o paciente. Existe uma coisa muito simples que acontece, é que um dos efeitos extrapiramidais ou efeitos adversos da medicação da tuberculose tem a ver, sim, com questões de humor, não é? Alguns dos medicamentos usados para tratar a tuberculose, eles podem, de certa forma, trazer aqui uma desregulação daquilo que é o humor do sujeito. Então, é muito importante que este tenha apoio do psicólogo, apoio da equipe de saúde mental, porque não só o psicólogo, o técnico de psiquiatria também pode prestar este apoio. Então, é sim um paciente muito interessante para nós, e tendo em conta que o paciente está inserido no meio familiar, é importante também que a gente faça esta intervenção também para a sua família. Então, é sim um paciente que nos interessa, é sim um paciente que nós prestamos serviço a estes pacientes. Após o diagnóstico da tuberculose, explicamos o paciente, porque é muito importante explicar sobre a patologia que o paciente tem, os cuidados a ter, a prevenção. Então, iniciamos o tratamento da tuberculose. Numa primeira fase, é sempre importante fazer uma toma supervisionada. Então, o paciente toma a medicação, supervisionamos, é uma maneira de ver como é que o paciente vai tomar e também ver se vai desenvolver algumas reações adversas para podermos intervir. O paciente pode vir por semana, pode vir 2 vezes, fazer uma toma da medicação. Já as outras tomas da medicação, nós controlamos na comunidade. Como temos os ativistas, eles vão lá controlar a toma da medicação do paciente para ter uma boa adesão. Assim evita abandono. Porque quando o paciente abandona, ele está a correr riscos de criar uma resistência, ter uma tuberculose resistente ou ter outra forma mais grave. E também, ao abandonar, pode levar à morte. Ou tem uma probabilidade de contaminar mais as pessoas. Para a mudança de comportamento, é preciso que a pessoa tenha consciência, não é? Se a pessoa não tiver crítica da situação e a pessoa não vir a necessidade de fazer o tratamento, aí complica, não é? Complica a questão do tratamento. Então, o papel do psicólogo é nada mais, nada menos que primeiro consciencializar esse sujeito sobre os males que existem em não fazer a medicação. Porque primeiro, para um paciente chegar às nossas consultas, tendo em conta o diagnóstico de tuberculose, este paciente já está relativamente debilitado. Então, tendo em conta esta debilidade que a pessoa o paciente possa estar a apresentar, é preciso que a gente consciencialize este paciente pela debilidade que já lhe acarreta, não é? Então, e nós sabemos que o primeiro passo para a mudança é realmente aceitar esta condição. Quando o paciente não aceita e não vê necessidade de fazer a medicação, nós conseguimos ver que existem males maiores nisto, não é? Então, é muito importante, muito importante. Mas é difícil, sim, tratar um paciente com tuberculose que não aceita a condição de tuberculose, que não aceita fazer a medicação, não é? Porque nós começamos a ver a rede, por exemplo, de contágio pode aumentar,
né? Os cuidados que o paciente tem que tomar em relação à sua saúde e à saúde das outras pessoas também pode ficar comprometido. Então é muito importante que o nosso paciente tenha consciência disso. E é sobre estes aspectos que esta equipe de saúde, não só saúde mental, porque o médico também faz esse tipo de consciencialização do paciente, esteja toda entrosada para fazer que o paciente aceite e adira ao tratamento. Digamos que já temos alguém com tuberculose, não é? Então, procuramos fazer o rastreio no meio da família, das pessoas que estão em contato com aquele paciente. Então, para crianças menores de 15 anos que têm contato com alguém que tem tuberculose, nós encaminhamos à unidade sanitária. Os ativistas fazem aquele rastreio na comunidade, encaminham à unidade sanitária, nós fazemos aquele rastreio. Já se vemos que a criança não tem nenhuma sintomatologia da tuberculose, fazemos uma prevenção, que é uma medicação que aquela criança vai tomar e a ser controlada por nós da saúde. Então, para pacientes portadoras do HIV, eles como têm uma imunidade muito baixa, então aqueles pacientes devem fazer uma prevenção da tuberculose. Temos uma medicação disponível em qualquer unidade sanitária que o paciente esteja a fazer lá o tratamento antirretroviral. O paciente pode fazer a prevenção da tuberculose. Já para os demais pessoas, é muito importante quando tem alguém que está a ver que tem a patologia da tuberculose, usar a máscara quando está naquele período de está a tossir, está a expelir o bacilo de Koch, tem que usar a máscara para prevenir que espalhe o bacilo e outras pessoas venham contrair. E também quando estivermos no chapa, nossa rotina, nosso dia a dia é chapa. Tá, tu entraste lá no chapa, procurar abrir as janelas para que haja a ventilação. E também nos lugares em aglomeração. Procurar sempre se tem alguém a tossir ou indicar aquele movimento que tem que fazer isso ao tossir, para não espalhar, porque no meio de tanta gente, se tu estás aí a tossir, estás a espalhar e as pessoas correm o risco de contrair. Então a melhor forma é máscara para aquele que já está a tossir, que já tem tosse, e imediatamente procurar a unidade sanitária para diagnóstico e tratamento precoce. Naturalmente que os contactos do paciente, sobretudo aqueles que coabitam, não é, na mesma casa, são extremamente importantes para nós. Porque, olha, nós sabemos que existem alguns mitos de verdade em relação à tuberculose, não é? Existem alguns mitos de verdade e nós sabemos que no âmbito do surgimento da tuberculose, cá em Moçambique, houve muitas mortes por tuberculose. Foi uma doença difícil de tratar no início, não é? E tendo em conta que aqueles mitos ainda existem nos dias atuais, é muito importante que a gente faça uma intervenção ligada a estes familiares. Olha que a família funciona como um sistema, não é? E se num sistema um elemento não está funcional, é natural que os outros fiquem afetados. Não é? Dizemos nós que tem um paciente infectado pela tuberculose, no entanto os seus familiares estão afetados. Então ali eles podem desenvolver sentimentos de medo, se forem mães, supondo que o paciente seja uma criança, as mães podem desenvolver sentimentos de culpa, não é? As pessoas podem desencadear episódios depressivos, episódios ansiosos, não é? Então é muito importante que a gente faça essa intervenção ligada ou dirigida aos familiares, que é para acautelar todas essas questões emocionais que podem advir por conta desta tuberculose que assolou um dos seus membros. O nosso primeiro papel é acabar com o estigma e a discriminação. Este é o nosso primeiro papel enquanto sociedade. Porque acontece, nós estigmatizamos e discriminamos bastante os pacientes com tuberculose. Né? Só de sabermos que alguém tem tuberculose, nós já não queremos nos aproximar. Sem perceber, na verdade, o que é esta tuberculose? Como é que pode ser transmitida essa tuberculose? Como é que podemos fazer a prevenção, se é que isso posso chamar a prevenção da tuberculose? Então, o nosso primeiro papel é apoiar esta pessoa com tuberculose. Naturalmente que nós vamos tomar as devidas precauções para com a tuberculose, no entanto, é preciso que essas medidas elas não estejam a ferir aquilo que é a sensibilidade do nosso paciente. Não, porque é preciso nós nos protegermos contra a tuberculose, mas sem ferir o outro. Então, o papel da sociedade é nada mais, nada menos que abraçar esta pessoa com tuberculose. Abraçar, refiro-me ao apoio, é preciso prestar apoio emocional, porque esta pessoa vai precisar.
se formos a ver, o tratamento da tuberculose é um dos mais sensíveis que existe. Não é? O paciente faz o tratamento por muito tempo. É verdade que a tuberculose tem cura, não é? No entanto, o tratamento ou o processo de cura é longo. Então, ele pode passar por alguns momentos em que possa pensar, evidentemente, em desistir do tratamento, não é? Então, todas estas coisas podem lhe ocorrer. Então, o nosso papel como sociedade geral, como sociedade civil, é realmente apoiar e abraçar este paciente com tuberculose. Fazê-lo perceber que é possível nós lutarmos, não é, contra a tuberculose. A tuberculose continua a ser um dos maiores problemas de saúde pública a nível do país. Continua a ser uma das maiores causas de mortalidade e da procura das nossas consultas a nível das unidades sanitárias. É uma doença cujo tratamento é caro, mas a nível das nossas unidades sanitárias, esse tratamento é grátis. Ao terminar o tratamento, ele tem uma boa saúde e tem uma vida saudável. E também está a proporcionar uma vida saudável às pessoas que estão ao redor dele, quer no trabalho, quer na comunidade, quer no seio familiar. Por isso que é muito importante, a partir do momento que é diagnosticada a tuberculose, seguir com o tratamento da tuberculose até ao seu término. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, onde conhecemos os serviços da tuberculose nos hospitais e na comunidade. Caso apresente algum sintoma da tuberculose, procure a unidade sanitária mais próxima da sua residência para avaliação e realização de exames. Caso o resultado seja positivo para a tuberculose, deve iniciar imediatamente o tratamento e segui-lo até o final. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.